Deixa eu gravar aqui. E aí a Ah, gente pode começar, já tem a Paula aqui presente. Bem-vinda, Paula. Será que a gente espera uns 5 minutinhos aí, uns 4 minutinhos a mais, para ver se a galera chega? ué, vai. Pode ser. A gente pode começar a conversar um pouco também. Paula, quer conversar um pouco, Hum. Paula? Nós já estamos que conversamos aqui. De onde você é, Paula? É. Eu sou de São Paulo. Eu sou Ah, gaúcha, mas eu moro em São Paulo. que bom. Prazer, legal. Você é do Pilates também? Você vem da onde? Não, na verdade, eu tenho formação em artes cênicas. Eu me formei na PUC em Comunicação e Artes do Corpo. Eu fui a Sei. primeira turma. Eu fui a cobaia há um Ah, tempo atrás e depois eu acabei não trabalhando na área. Eu saí, eu me formei em arquitetura mas a gente sai das artes, mas elas nunca saem da gente, né? Então É. aí agora eu estou aos poucos retornando para essa parte. Lá a gente tinha muito exercício da parte somática, né? Os trabalhos de corpo eram bem intensos. Então É. eu tenho um conhecimento que eu estou relembrando, né? Estou trazendo de volta na memória. E Bom. aí eu encontrei nessas procuras no Instagram a Carla. Adoro o hum. conteúdo dela, meu Deus do céu. Quando eu encontrei ela, fiquei louca. Falei, ai meu Deus, era tudo que eu queria. E aí eu vi que teve uma aula um dia que eu não conseguia participar, porque às vezes de final de semana eu tenho aula da pós, que eu faço pós. Então não dava para Uhum. participar. E aí esse dava. Falei, opa, esse deu. Oba! Bem-vinda! Que bom, Opa, querida. Obrigada. Muito bom. opa mesmo. Eu acho que a gente Então vamos podia já lá. continuar, né? Vamos falar Aham. de corpo, já tendo a Paula como aí entrada, daqui a pouco cada um vai falar mais sobre si, mas o Cria Corpo é uma linguagem, eu e a Carla, com muito prazer também de trabalhar com ela, criamos, e ela é híbrida, ela sugere um pouco nosso percurso nas artes do corpo, digamos mesmo, né? E a gente vai para terapia, a gente vai por condicionamento físico, a gente vai para prevenção, são vários lugares, mas enfim, o Cria Corpo é esse lugar de comunidade, de conversa e essa linguagem. A base dela é o 4E, que é um conceito. Eu vou deixar a Carlinha falar para eu não falar tanto. Carlinha, você quer falar do 4E? Falo com todo carinho e amor por esse conceito que a gente conseguiu. Na verdade, a gente sempre conversamos muito, eu e Dri, sobre o que que é o 4E. Na verdade, a gente sempre fala também que não tem novidades nesse campo, né? E a gente estudou tanta coisa e e pôde fazer essa associação de um conceito que aí sim é uma linguagem nossa, do que a gente entende como sendo importante para que a gente possa unir arte, integração, ter um corpo que ao mesmo tempo é, responda com inteligência, com mobilidade, com assertividade para cada demanda. Então, assim, para reunir esses lugares, entre tantos que a gente já viu e já passou, a gente escolheu alguns elementos para criar o que a gente chama de conceito for e, que é fluidez, né? For, de fluidez, de fluxo, O, de oposições, se sem oposição a gente não chega a lugar nenhum, né? R, de relaxamento, e aquele lugar adequado que está em todos os lugares, está na respiração, está na ação, está, enfim, naquilo que a gente também sente, né? O quanto que pulsamos por esse lugar, né? O quanto que o relaxamento é parte importante da ação também. E de excelência, o I de excelência. Então, esse lugar que, reunindo esse caminho, esse percurso, a gente pode chegar na excelência, é um caminho para que a gente possa brilhar mais sobre esses lugares da excelência. Agora eu vou aqui abrir um parêntese, essa semana eu estava participando de um grupo de estudos e o mediador
estava falando sobre é, uma pesquisa que ele teve contato. Nessa pesquisa, somente 20%, que obviamente, como uma pesquisa, uma amostra, né, de um percentual ali da população, 20% somente tem oportunidade de praticar diariamente a sua excelência. Ou seja, 20%, somente 20% pode aplicar diariamente naquilo que faz o seu brilho e pode ser feliz nesse lugar de trazer a sua excelência. Isso tem a ver com o nosso com nossa conversa aqui diretamente, porque a gente trata de excelência e nós fazemos parte, imagino todas nós, desses 20%, que é muito privilegiado, né? A gente até pode dizer que é uma elite, porque é um núcleo muito pequenininho. E, por outro lado, em oposição a isso, 80% das pessoas nessa pequena amostra não tem essa oportunidade. Olha que coisa, gente, 80% é muito grande, é uma parcela muito grande. E esses 20, dizia ele, né, na interpretação dele, esses 20% carregam os 80% energeticamente, né? Porque esses 80% são aquelas pessoas que vão adoecer mais, são aquelas pessoas que vão produzir menos, que vão parar mais tempo nos cafés, que vão assim pesar mais, né, nesse todo é, proporcional, nesse percentual. E aí eu fiquei, nossa, esse negócio bateu aqui forte para mim, porque a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem a oportunidade de poder vibrar e poder praticar a excelência. Então, o Cria Corpo é esse lugar também da gente valorizar isso, da gente incluir, ser mais inclusivo. E a proposta de hoje, da nossa conversa e da nossa prática, né, é poder ver as coisas com mais empatia, poder realmente trazer para a inclusão algo que a gente não precisa brigar, não precisa separar e nem precisa discutir os gostos, né? Até porque gosto não se discute. Então, falei a beça, mas eu acho que foi bem dentro daquilo que eu estava querendo compartilhar, dividir com vocês. Obrigado, Agora Carmen. vamos. Vamos Ah, às obrigada. meninas, né? As meninas vão Isso. falar um pouco quem elas são, gente. É um prazer nós termos essas amigas. É bom que a gente traz pessoas tão próximas do coração, mas que também têm opiniões muito interessantes sobre vários temas, né? Nem sempre só concordam conosco. Na verdade, Claro. nossas discussões, elas fluem muito, de forma muito interessante. E nessa união. Então, apresentem-se, meninas. Prazer e bem-vindas, Georgia, Marcela, à vontade. Uma ou outra, escolham aí. Georgia, Estou aqui. você quer se apresentar? Pode começar, pode começar. Bom, então, primeiro eu quero começar agradecendo o Adriano por me receber em casa, na casa de vocês. Eu acho que eu sou convidada estrangeira aqui, pelo que eu estou vendo, mas é um lugar muito privilegiado quando a gente se sente bem hospedado, né, na casa do outro, que é a casa de outros saberes, né, que vocês estão me convidando para poder falar daqui do lugar da psicanálise, né? Então, me chamo Marcela, sou psicanalista, trabalho com bebês e suas famílias, trabalho com adultos. Agora há pouco eu estava, inclusive, eu estou, na verdade, numa reunião, mas que engraçado, quando Adriano me convidou, de pronto eu já aceitei, eu acho que eu nem pensei, eu já falei, top, depois falei, caramba, eu tenho reunião, como é que eu vou fazer? Minha mesa é nesse horário? Não, é em outro e tal. Na verdade, é um encontro nacional da Rede Bebê, que curiosamente é um encontro transdisciplinar e interinstitucional, enfim, meio parecido com a proposta de vocês, na medida que é um encontro para receber outros saberes também, mas para falar do que é constituir subjetivamente um bebê, enfim, diante de tantas
coisas difíceis que a gente tem visto por aí, né? Tecnicismos patologizações na primeira infância, enfim. E, enfim, eu quero agradecer e dizer que é isso. Eu sou amiga do Adriano, que é uma pessoa para mim muito querida, que eu agradeço muito a confiança em arriscar me convidar. E eu estava brincando com vocês que vamos em associação livre, que a gente vai, você sabe, eu sou psicanalista, eu trabalho com a escuta, né? Então, isso é ótimo e é um perigo de eu viajar demais. Então, eu vou tentar, a despeito da escuta, que é talvez seja o meu maior instrumento de trabalho, vou tentar, na medida em que eu puder falar, ver se eu contemplo o que vocês estão desejosos de escutar, né? Enfim, de onde parte a curiosidade. Muito obrigado, viu? Bem-vinda. Georgia. Eu sou Georgia Oliveira, fui bailarina quase que parte da vida, né? E depois de algum tempo, tenho formação profissional em dança, depois de algum tempo fiz minha formação no método Pilates e comecei a estudar técnicas de movimento complementares também, mas minha maior dedicação ao longo desses 26 anos foi realmente o método Pilates, né, como ferramenta para potencializar, para estimular, para orientar as pessoas e fazer com que elas descubram o movimento no corpo delas, mesmo o método sendo algo, digamos assim, fechado, né, com uma técnica, um repertório de exercícios, como eu tenho muita influência da dança e de outros métodos, por exemplo, como o gyrotonic, gyrokinesis, que para mim é um método assim mais amplo no sentido de descoberta de movimento, o que eu acho que é a minha principal, assim, digamos, até missão é estimular as pessoas a descobrirem o movimento no corpo delas, da forma que ele apesar do engessamento, digamos assim, que tem em algumas linhas do método, acho que o que une aqui, né, eu, Carla, que trabalhamos, Adriano, dentro do Pilates é justamente isso, a possibilidade de conseguir levar adiante a história, a prática do método, mas também trazendo linguagens distintas, porque eu acho que todos podem se mover e o movimento ele cura associado a muitas outras coisas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Gostaria muito que tivesse muito público do Método Pilates aqui, porque o que a gente vai falar é tão importante. Nós todos estamos sofrendo um pouco, né? Essa influência separatista que está acontecendo no mundo, direitas e esquerdas, e aqui era tão fundamental um bate-papo desses. Inclusive, antes de entrar, eu deixei um recadinho lá no Story e falei: provavelmente vocês podem ter aí um tempinho, entrar numa sala dessas e sair oxigenado, porque às vezes eu acho que é isso, eu sinto a necessidade de respirar, sabe? E conseguir seguindo adiante com o meu propósito, junto com pessoas que também têm propósitos semelhantes. Então, para mim, vai ser um prazer enorme escutar a Marcela, acho que é fundamental aqui, porque muitas vezes a gente entrou aqui na sala, eu comecei a conversar com a Carla, e sempre a gente divide um pouco as felicidades e as angústias também do que a gente tem passado. Então, acho que vai ser bem interessante esse bate-papo aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E bom dia para todos os presentes aqui. Obrigado, Gel. Bom dia. Carlinha, quer fazer alguma consideração? Eu posso entrar um pouco mais, né, Carlinha, também agora. Peço só licença. Gente, a Georgia, né, ela já contou um pouquinho dessa relação com a gente, mas Marcela também contou, a Carlinha, a história a gente já sabe também pelo Cria o Corpo, a minha também vocês sabem um pouco, mas a gente tem o que nos uniu, acho que nessa fala, né, a questão do agregar e não segregar. Então, é possível essa união, né, nesse sentido, assim, eu convidei a Marcela da psicanálise, e com essa análise tão profunda que ela pode possibilitar, lógico que, igual ela falou, né, de uma simples conversa, nós vamos mais apontar algumas questões, mas acontece também na área dela, que é psicologia, que é psicanálise. Existe essa questão de
pode, não pode, você fez aquele curso que é melhor, que é pior, você tem uma formação, você tem dinheiro, né, para pagar uma formação cara, e provavelmente você tem dinheiro no nosso país, você é branco também. Então é uma branquitude, é uma segregação nesse sentido do dinheiro, você tem várias horas. Aí mesmo assim, quem está mais próximo de quem fundou aquela escola, ou aquele método, né? O método Pilates, no caso, ou a psicanálise na Marcela, Paulo não conheço tanto, mas com certeza deve ter um exemplo de alguma pessoa-chave que criou um método. Então ela está mais próxima, ela está mais longe. Eu sou da primeira geração, eu estudei com aquela pessoa, não estudei com aquela, eu estudei muito depois, então eu não posso ser ouvido, né? O método que eu faço muitas vezes não é creditado, né? É preciso fazer de tal pessoa que estudou, né? São vários mitos. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre essa questão, o que vocês acham disso tudo? Então, a pergunta que inicialmente eu formulei, é possível tornar o Pilates mais acessível a um público mais amplo, mas vocês podem ler não só o Pilates, né? A psicanálise também, as técnicas somáticas. Então, é possível torná-las mais acessíveis a um público mais amplo, plural e diverso? E a segunda questão, só um comentário. O perigo da história única. O perigo da história única. Então, eu abro para vocês, meninas, à vontade. Carlinha, Gel, Marcela. Eu gostaria só de acrescentar o que o Idri está propondo aqui como início de discussão, né? É uma ideia de que a gente passou por isso muito ao longo do trabalho, mas que também a gente passa por ondas. Então, assim, como um lugar de onde veio, né, de onde veio o início do método, deixando esse recorte do método Pilates, mas ao mesmo tempo já ampliando, né? Eu também vivi isso um pouco na técnica Alexander, esse lugar de, não, esse grupo aqui é o grupo que veio formado não sei da onde, é o grupo que sabe mais, é o grupo que precisa ter mais prioridades em relação a outro, né? Então, isso também no Pilates, esse lugar de sobe a curva e desce a curva, porque tudo é, né, desse desenho, né, ondulatório. Então, assim, como uma característica desse desenho, dessas ascensões, eu também vejo aqui, já amplio isso para essa discussão, assim, falando com as meninas, em especial com a Marcela e com a Gel, sobre esse lugar cíclico, que parece que é o que a gente está atravessando socialmente, politicamente, esses lugares onde a gente entra em recortes onde parece que é uma onda que empurra as pessoas a pensar de uma determinada forma. Reconhecendo isso, porque como a gente já está há bastante tempo, né, nesse mercado, dá para a gente ver, né, dá para a gente identificar essas curvas. E que nem sempre foi assim, mas que agora é assim. Então, assim, queria só acrescentar isso, jogar na conversa, na nossa mesa, esse lugar de perspectiva mais ampla também. Georgia quer falar? Quer começar, Gel? Não pode começar, eu complemento depois. Eu acho que como é uma roda de conversa, eu acho que, né, acho que a gente faz circular literalmente a palavra, que eu acho que ajuda, né, vai agregando, né. Eu fiquei pensando uma coisa, né, vocês estão contando das questões que vocês estão fazendo, e acho que foi Georgia, agora a Carla, que apontou para essa questão do discurso social, da separação, né, que alguns chamam de extremismo. O Lacan tem uma frase que ele fala do psicanalista, ele fala assim: todo psicanalista tem que estar à altura da subjetividade do seu tempo.
E muita gente, nós da psicanálise, até os lacanianos mesmo, muitas vezes interpretam isso como alguma coisa do tipo: a gente tem que conhecer o mundo para saber de que mundo a gente está falando. Não que isso não seja verdadeiro, é bom que a gente não se isole em bolhas dentro de um consultório, 4 paredes, aquela caricatura do que seria um psicanalista, que a gente sabe que hoje é furado. Porque a psicanálise está no campo social, está na rua, o set, o espaço está em vários lugares. Mas quando ele fala isso, uma interpretação que eu tomo é que a gente tem que entender que o psicanalista tem que estar à altura da subjetividade do seu tempo, quer dizer que a gente tem que ter consciência do que nos atravessa nesse momento. Então, eu falar de segregação, de separação, ou usando essa palavra extremismos, né, A e B, diz respeito a mim, não só ao mundo, porque minha subjetividade está marcada por isso. Então, foi a primeira coisa que me ocorreu, pensando no que vocês estão dizendo aí. E quando Adriano falou disso, né, de agregar e não segregar, me ocorreu uma coisa interessante, né? Aliás, pensando numa determinada, 2 palavras que são 2 significantes interessantes, que é segregar e unir. Eu fiquei pensando que, digamos, que unir, ou melhor, o oposto de segregar não é unir, é incluir. Fiquei pensando nisso, porque a união, sabe igual a matemática, que tem os 2 círculos assim, aqui no meio a união, que a gente aprende lá, sei lá, na 3ª série. Fiquei pensando que tem um apagamento aqui no meio. E a inclusão, eu diria uma boa inclusão, que é um tema, inclusive, que me é muito caro, ela implica aí sim, o que eu estava falando no começo, na hospitalidade da diferença, na possibilidade de, aí sim, a outra palavra que a gente utilizou, Adriana, acho que falou, do agregar. E não necessariamente o agregar é unir no sentido do apagamento das subjetividades ou das diferenças de pensar, que eu imagino que seja disso que vocês estão falando. E eu me identifico, sabe, quando o Adriano me chamou, eu fiquei pensando assim, nossa, o que é que isso... Todo convite convoca, né, gente? Quando o convite é bem feito. Eu acho que o Adriano sabe fazer uns convites assim. Então, todo convite convoca e me evoca alguma coisa que eu vocalizo aqui com vocês. Então, eu pensei numa coisa que eu acho que quando ele foi, né, o que isso me convocou? De onde que eu parto para poder falar algumas coisas com vocês? Onde é que ele me cutucou? Eu fiquei pensando, ele me cutucou em 2 pontos. O primeiro, uma certa identificação com vocês, no lugar do meu ofício. Porque também na psicanálise, esses dissensos acontecem historicamente, desde que o grande pai, chamado Sigmund Freud, inventou a tal da psicanálise e chamava a quem estudava psicanálise de discípulos. E, a partir daí, uma vez instaurado esse lugar, a treta começou forever. Linhas teóricas, enunciados, formas de apropriação do que o Freud trazia, enfim, linha para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Mas tem uma coisa que eu diria que, nesse sentido, aproxima todo mundo. Uma dessas coisas é a insistência em não regulamentar a profissão. É curioso, eu não sei como é que é para vocês isso aí, porque eu acho que foi uma herança que o Freud e o Pilates deixaram nos nossos 2 campos. Não regulamente. Uma vez que você fala não regulamenta, isso tem ganhos e tem problemas, mas que a gente tem que aprender a lidar um tanto com esse mal-estar, eu fico pensando. Assim, gera um mal-estar, porque é quase como se fosse uma
uma relação do mestre, de fato, com o discípulo, a gente tem que ver como nós temos condição de lidar com esse mal-estar que ele deixou. No nosso caso, especificamente da psicanálise, ele dizia que a psicanálise é leiga. Ele usava essa expressão. É leiga e defendia que outros profissionais que não só os médicos, ele era médico neurologista, ele defendia que outras pessoas entrassem também e que não precisaria da formação médica, porque a formação médica não legitimava o que era um psicanalista. E é leiga também no sentido de quem sabe a verdade não é o psicanalista, é o paciente. É a verdade do sujeito que conta. E aí eu fiquei pensando nessas similaridades, né? Pilates, o mestre Pilates, ele viveu ele seria um filho do Freud contemporaneamente, assim, viveram alguns anos no mesmo clima subjetivo, passaram pela Primeira, pela Segunda Guerra, viveram uma peste, e nós, enfim, tem alguma coisa ali que provocava uma posição diferente e, curiosamente, subjetiva. Cada corpo é um corpo. Freud dizia disso também. Então, para só lançar alguma coisa, agora eu queria dizer um tanto dessa... eu acho que dessa identificação, que é um dos lados. E o outro lado é pensar que um tanto disso, aí a gente pode conversar mais, me silencio, vocês falam, mas é que pensar que um tanto disso é um pouco constitutivo da gente. O dissenso. Pensa, irmão. Quem tem irmão aqui sabe o que é isso. Quem frequenta ou já viu escola de educação infantil sabe do que eu estou falando, do que eu estou chamando de constitutivo. Que é o que é confrontar com a alteridade com o diferente. O que isso provoca na gente, desde vontade de morder, silenciar, até nos ditos adultos invalidar, matar, apagar, fazer sair de cena. Enfim, então eu pensei nessas duas vertentes que eu acho que, de alguma forma, eu fiquei numa fanfic, assim, fazendo uma fanfic na minha cabeça, pensando assim, um dia, isso é uma viagem na maionese, mas assim, um dia o Freud estava indo, sei lá, da Áustria para não sei onde, e o Pilates estava voltando com o pai dele, não sei onde, eles se cruzaram no meio das ferrovias lá, e depois nunca mais se viram. Mas aquele glance, aquela parte, aquele encontrinho ali, acho que deve ter sido potente para a gente estar aqui hoje. Essa é a minha fanfic, tá? Meu mito inaugural da conversa. Enfim, eu queria deixar isso para a gente poder ir conversando e pensar o que provoca em vocês, para eu não ficar só, né? Mas, enfim, isso é o que vocês me provocaram, né? Uau, que ótimo! Maravilhoso, Marcela, obrigada. Ai, que bom. Queria ouvir Georgia também, porque eu acho que o que você trouxe, Marcela, abriu assim uma super trilha para a gente avançar dentro desses lugares, né? Eu acho que a Gel também pode trazer mais coisas aí para a gente aquecer esse caldeirão. Bom, eu estava escutando a Marcela e aí foram processando várias coisas minhas, né? Eu fui me identificando, me encontrando em algumas colocações suas. E assim, eu não posso deixar de falar aqui um pouco do que aconteceu comigo, porque ao mesmo tempo que todo esse boom, né? Esse separatismo acontecia no Brasil, aqui no Pilates, e talvez em parte do mundo, uma história muito forte acontecendo dentro da minha vida, porque foi justamente quando eu escolhi sair de uma empresa que eu trabalhei durante 24 anos e fui fazer uma outra escolha, e essa escolha justamente era em caminhar sozinha, e como caminhar sozinha depois dali, foi justamente quando veio tudo, né?
E eu lembro que eu fiz uma escolha de fazer uma formação online mesmo, do Pilates clássico, e vários questionamentos foram surgindo internos, assim, do que eu fazia, como eu me sentia. Eu não sei se eu já falei isso aqui para o Adriano e para a Carla, mas porque a Fisiopilates, que era a empresa que eu estava à frente junto com minha ex-sócia, ela trouxe uma história muito significativa para o Pilates no Brasil. E o Brasil, ele entrou aqui, né? Adriano sabe, porque ele estava no início de tudo com a gente também, nós éramos colegas dentro dessa empresa, e nós trouxemos para o Brasil o método Pilates, mas o método Pilates que chamam hoje de contemporâneo, que é essa abordagem com a ciência, com o pensamento, utilizando justamente do máximo que cada profissional pode dar com o seu saber, com o seu conhecimento. E aí eu me confrontei justamente com a origem, com a essência, ou que as pessoas hoje dizem que é essência, porque eu não acredito que seja dessa forma. Eu acho que é uma fala representada, né? Eu digo o que eu acho que o Joseph pensaria. O telefone sem fio, a frase ela vai mudando, 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 chega para a gente como uma verdade absoluta, que não é uma verdade absoluta, até porque a gente sabe que o ser humano ele passa por transições, como o Carla falou, né? Essa sinuosidade. O que eu pensava há um tempo atrás sobre movimento, sobre corpo, até sobre a aplicação do método Pilates, é completamente diferente do que eu penso hoje, porque outras coisas foram sendo assimiladas, a minha própria experiência, a minha própria maturidade, né? Eu não tenho a mesma idade que eu tinha quando eu comecei, e hoje é diferente, eu olho por outra lente. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas que muitas vezes me balançam internamente, assim, me fazem refletir muito. Então, eu me senti como se eu estivesse sozinha. Fiquei sozinha naquele momento de escolha, vendo tudo acontecer e até questionando um pouco o que eu fazia antes. Será que realmente o que eu fazia antes era o correto? Será que eu não fui responsável por tantas formações, certificações no Brasil? Eu me senti até um pouco responsável mesmo, eu confesso aqui para vocês. Nossa, o que é que eu vou fazer com isso agora? Então, eu fiquei no momento em que eu me punia um pouco internamente, sabe? E tentava mostrar para as pessoas que eu estava passando por um processo igual a todas elas e que a gente ia avançar, que a gente ia chegar ao equilíbrio. E esse equilíbrio, ele não sei se será possível chegar nele algum dia. Eu acho que a gente vai, né, caminhando. Então, eu tenho sofrido um pouco esses altos e baixos, mas cada vez mais eu vejo que o agregar ele é importante, o unir ele é importante, mesmo que a gente passe por desconfortos em diversos momentos durante o nosso dia, durante o mês, durante o ano, e isso faz com que a gente é como se fosse uma impulsão mesmo a buscar algo que vai te deixar mais apropriado de alguma forma do que você faz naquele momento, mesmo que no dia seguinte você faça algo totalmente diferente. Então, eu tenho o que eu quero compartilhar aqui, que essas aflições elas ficam internas dentro de mim, e eu sempre busco estar próximo a Adriano, a Carla e outros profissionais que eu admiro muito aqui. Uma segunda coisa que eu gostaria de trazer, que é algo também que me aflige muito, é que existe a separação e existe também um pouco aprofundamento. Nós estamos aqui num sábado conversando num tema tão complexo que seria tão importante que pessoas estivessem aqui jovens, né? E eu vejo que eu vou buscar agora estudar, e eu vou procurar quem? Eu vou procurar quem está mais evidente na rede social, ou quem cumpre aquele formato pré-estabelecido do momento. Então, a gente vê o boom de pessoas jovens com muito menos experiência do que, por exemplo, né, nós três temos aqui dentro do método Pilates, hoje sendo ouvidos e propagando o método Pilates, na verdade, que eles querem propagar. Isso é algo que incomoda um pouco, né? Eu acho que me incomoda porque eu vejo, nossa, tanta busca, tanto estudo, tanto caminhar, tantas dores, tantas felicidades dentro desse processo. Esses dias eu fiz um post conduzindo um exercício
e eu, né, aderir à rede social, sim, eu preciso de alguma forma estar ali. E eu recebi várias mensagens assim internas do que eu estava compartilhando ali. Inevitavelmente, não tem como, em algum momento, você não se comparar com o que você vê do outro. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu estou ali conduzindo aquele corpo que está na minha frente, me mostrando aquelas facilidades, aquelas limitações e aquela vontade de caminhar. Ela confiou em mim naquele momento, naquele processo. Eu vou guiar através da minha experiência, do meu estudo, do meu olhar, né? Que não é um olhar fechado totalmente só para o método Pilates. Será que essas pessoas jovens elas conseguem enxergar dessa forma o método? E até quando nós vamos sobreviver dentro desse mundo que está assim, para o novo em todos os sentidos, mesmo que o novo seja velho, né? Porque você buscar a história do método lá atrás, para mim, é você voltar ao passado, mas é importante que você volte ao passado com a sua vivência do futuro, com tudo que você aprendeu aqui. Então, não sei se eu viajei muito, mas eu queria compartilhar um pouquinho, que foram coisas que foram surgindo durante a nossa conversa aqui. É isso. Maravilhosa. Carlinha quer falar e eu falo depois? Eu quero aproveitar, obrigada, Adri, quero aproveitar a deixa de Gel para falar, assim, o que eu gostaria que também me tocou foi esse lugar da angústia, né? Esse lugar de estar angustiado com algo que nos colocamos de forma impotente para resolver, porque assim, para resolver essa angústia, eu gostaria muito, e eu acho que penso, imagino que Gel também, Dri também, né? A gente gostaria muito de que as pessoas dessem ouvido para isso, que as pessoas fossem tocadas por isso, que é uma coisa que a gente, pela própria experiência, pôde entender, pôde significar, né? Pôde dar significado para isso. É uma coisa que a gente gostaria de compartilhar mais, uma coisa que a gente vê sentido realmente. Eu vejo sentido nisso. Nossa, se eu passei por esse tanto de experiência e vejo tanto sentido nisso, eu acho que isso pode contribuir com a sua formação, pessoa jovem que está chegando nesse universo. Então, ninguém me contou isso quando eu comecei. Ninguém falou para mim sobre isso. E olha, aqui a gente está tendo essa oportunidade de compartilhar com você aquilo que a gente demorou muito tempo para conseguir. E eu penso, né, que esse é um dos lugares de angústia. Ao mesmo tempo, em paralelo a isso, assim, eu estou falando pela minha viagem interna e pessoal da pandemia para cá, que também foi muito por aí, né, Gel, sabe, Dri também. Eu acho, sabe o que eu acho, gente? Que isso é uma viagem singular, é um lugar de singularidade. É um lugar que, por mais que a gente deseje compartilhar com o outro tem que estar no momento de receber. E se ele não tiver no momento de receber, assim, a minha angústia será eterna, porque como é que eu vou aqui fazer um movimento de contar para o outro se o outro não quer ouvir, se o outro não está interessado, se não é o momento dele? Então, assim, o que eu vejo hoje é que o meu trabalho agora, e estou compartilhando alguma coisa que é muito nova para mim, tá? Não de sentimento, mas de compreensão completa disso. O meu trabalho importa principalmente para mim, para aquilo que eu sou enquanto indivíduo, para aquilo que eu posso crescer enquanto pessoa, aquilo que realmente vai me fazer chegar à minha excelência. E isso não é um lugar de egoísmo. Também acho que não é um lugar onde eu aqui também não faço uma viagem sozinha. Não, ao contrário. Quanto mais eu cresço aqui, mais eu me aproprio daquilo que eu posso dividir. E quanto mais sincero, quanto mais verdade eu carrego nesse lugar, mais eu acho que eu vou encontrar eco das pessoas que podem se interessar por isso também. Mas não é um lugar de convencimento.
Aí, Gel, é que eu acho que, que tem essa viradinha de chave. Não é um lugar de convencimento. Eu não tenho que falar isso para convencer o outro. Na verdade, eu tenho que só elaborar a minha comunicação para que os outros percebam que esse lugar de singularidade é um lugar que vale a pena viver, que vale a pena experimentar, que vale a pena entender, porque isso tem muitas consequências. Agora, as consequências cada um vai ter que descobrir. Que foi o que a gente fez, é o que a gente está fazendo ainda. Todo mundo está nessa trilha de entender que angústias são essas, né? Todo mundo que pode segurar essa onda, porque Marcela pode dizer melhor, né? Mas eu acho que quem não dá conta de olhar essas angústias vai se fixar num outro lugar onde é muito mais fácil seguir, apoiado em técnicas, apoiado em referências externas, entendeu? Então, Maravilhoso também, tá? Gente, ó, eu vou ter que dar um speed aqui, vou falar bem pouquinho que eu quero que a Marcela fale antes de sair. A Marcela tem que sair às 11. Marcela, olha o tanto de coisa. Rica, riquíssima. Marcela, não sai não, fica aqui. Marcela tem que sair 11 horas. Então, tipo assim, deixa eu só falar rapidamente. Eu acho que a gente, nessa vida, né, a gente vai elegendo quais experiências, referências que a gente quer cultivar e aprofundar e quais a gente quer transgredir e desviar. Então, assim, a crise que a Marcela ilustrou tão bem que ela nossa, é do ser humano, é por isso que a psicanálise deixou isso em crise, ela não está normatizada. E aí eu já coloco que eu acho que o Pilates deveria ser assim, não deveria ser nada normatizado. Há algumas coisas melhores do que são, mas assim, pensar nessa normatização como um aniquilar da angústia, talvez. Acho que ela é bem-vinda nesse sentido. Mas para a gente também, que vivenciou isso através desse colocar dessa angústia, esse processo do que eu quero cultivar, aprofundar, transgredir e me desviar, ele está instaurado. E também esse mal-estar para a gente, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar esse lugar de problematização, de curiosidade, né? Colocar na nossa sala, no nosso atendimento, essa maneira construtiva e consistente. Quando você fizer isso, a gente fizer isso, acho que a gente vai conseguir perceber a crítica como aliada, porque a crítica ela começou a ser uma agressão. Então, cadê a problematização, curiosidade? A gente tem que instaurar, e essa live é o começo, essa angústia instaurada, mostrada. Ela está aqui. A gente fala pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar mais, né? Pensar novos projetos, propostas e possibilidades para acabar com isso, né? Se indignar, denunciar. A gente tem que passar a denunciar isso, né? Que o mal-estar ele tem que ser transformado, digamos assim. Ele está lá, né? Mas ele tem que ser transformado. E eu acho que é isso que eu coloco. Aí tem uma frasezinha ótima aqui. Como criamos o que nos tornaremos a partir do que fomos, mas nesse lugar crítico, né? Aí a Marcela agora, toda a fala é dela, né, Marcela? 15 minutos, você tem que falar 15 minutos agora. Jamais toda fala é minha. Deus me livre, estou fora desse lugar. Mas quem fez essa pergunta foi a Leonora, porque eu não estou conseguindo ver, porque eu estou no celular, eu não sei ver chat no celular. Então tá, Leonora. Uau, é só isso que você queria saber? Coisa básica, fácil. 11 seminários do Lacan, mais 25 obras do Freud, a gente responde isso aí. E mais outros tantos aí. Eu estou brincando, mas eu queria poder pensar umas coisas. Primeiro, eu quero dizer uma coisa. Estou adorando estar aqui. Eu tenho, de fato, que sair às 11, mas eu posso ser uma má aluna e chegar tipo 11h10, 11h15. Eu sustento se alguém me chamar a atenção ali. Mas porque para mim está me provocando muitas coisas também. A boa troca eu acho que é essa, né? Eu vou falar dos caminhos que vocês foram trilhando aí, até chegar na pergunta da Leonora, ou talvez a gente vai construindo essa resposta para a Leonora mais do que eu, né? Como se eu tivesse, né, detentora de um saber absoluto.
Quando o Jorge estava falando do Pilates clássico, é muito curioso isso, né? O clássico na medida em que, criado pelo Joseph, né? Eu estava mais pertinho, eu cheguei mais perto dele do que você, eu fiz aula no bairro dele, com o filho dele, com sei lá quem, com a esposa dele, eu toquei nele, sei lá, tudo que a gente acha que legitima que eu seja mais próximo a ele. E eu fiquei pensando nessa coisa do clássico, se nesse trabalho com o outro, o que é clássico? Primeira, é uma pergunta mesmo, não sei. No trabalho que eu faço com o outro, à medida que eu o afeto e ele me afeta, estando a gente num determinado momento histórico, tendo as nossas particularidades históricas, o que é clássico? Fiquei me perguntando. E me lembrei de uma coisa, uma discussão que sempre acontece, não sei se com vocês, mas quando a gente pega alguma coisa assim de literatura, até dentro da psicanálise, mas também fora dela, quando você vai ler um autor, um livro legal, um livro literário, alguma coisa assim, você pensa muito na tradução, quando é um autor estrangeiro, né? Pra caramba e tal. Traduzido, você traduzir, sei lá, um Shakespeare para o português. Caramba, o que é isso, né? Será que deu conta? E alguém um dia disse que toda tradução tem um tanto de traição. Eu acho que o clássico ele tem que comportar uma certa traição, porque senão fica só uma iteração no sentido de não uma repetição. Repetição é diferente de iterar. A iteração é quando você volta para o mesmo. Sai daqui e volta para o mesmo. Sai daqui e volta para o mesmo. A repetição, não. A repetição, quando você conta um conto, aumenta um ponto. E acho que a história faz a gente contar contos e aumentar pontos, assim, até a gente dar conta de construindo coisas. Então, fica parecendo que o clássico é o verdadeiro. Mas daí, se o clássico é o verdadeiro, fica dogmático. Se fica dogmático, vira religião. Se vira religião, não tem conversa. Ou seja, se ajoelha e reza, porque não tem muito o que fazer, fiquei pensando. E uma outra coisa muito massa que o Adriano falou, que você falou da acessibilidade na transmissão, da possibilidade disso poder ser alcançado por mais pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso que Georgia falou, né? No sentido de a gente tem o que dizer, mas eu fiquei pensando numa coisa aqui que acho importante. Vocês estão me vendo e ouvindo? Porque estão tocando aqui, mas eu não vou atender. Oi? Tá tudo bem, estamos te ouvindo, sim. Não, porque eu não estou vendo Pode. vocês, eu vou esperar a pessoa desistir aqui. Sim, pode ficar Mas tranquila. vocês estão me vendo ou não? Sim, estamos Agora vendo sim. Agora estão, tá bom. É porque eu Voltou. vejo desesperada com isso aqui. Mas o que eu estava pensando era o seguinte, é por isso que eu vou notar, se eu não me ancorar aqui, eu me perco. Essa possibilidade de acessibilidade, ela tem que comportar, aproximar do outro, dizer para o outro, mas não facilitar. Uma coisa é ser, como é que eu vou dizer? Afeito, desejoso de ter uma transmissibilidade. Outra coisa é você facilitar para o outro. É isso que eu chamo do desconforto. Então, um tanto do borogodó, não entendi. Porque senão vamos para o TikTok. Aí a gente está assim, eu até gosto de TikTok, meus adolescentes trazem, eu fico vendo umas coisas assim. Só que eu não vou fazer TikTok. Porque eu não sei fazer TikTok. Porque é isso que Carla disse, eu não me sustento. E nem banco isso de dar conta de fazer qualquer coisa que seja por essa via mais de segundos ali, sei lá o que é isso, né? Então, eu fiquei pensando nisso em relação a essa coisa do que é transmissível. Eu acho que a transmissibilidade é fundamental, a acessibilidade é fundamental, mas tomando cuidado para não facilitar.
Porque o outro, aí é que está um pouco do que Georgia falou, e Carla também, quando vocês estão dizendo, poxa, mas eu quero tanto passar e o outro não está chegando, deixa o outro incomodado, então. Passa um tanto e provoca, passa um tanto e não traduz, como se tradução fosse possível. Aí também tradução implica uma apropriação sua da coisa, e não do outro. E não tem nada de mal em traduzir do seu jeito, desde que você saiba que você está traduzindo do seu jeito. O Freud citava Goethe, o Freud era um literato, ele ganhou prêmio de literatura porque ele escrevia muito bem. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tinha um rigor conceitual, que ele se preocupava com a questão da ciência, um rigor conceitual científico, que é fundamental na psicanálise, ele também tinha um rigor formal poético. Então, ele precisava dessas duas coisas para escrever. Então, tinha gente que falava, não, Freud só escreve bem, coisa que ele está falando é muito bobagem. E ele ficava pé da vida, ele foi ser reconhecido 50 anos depois que ele escreveu. Mas para sustentar esse não reconhecimento, você tem que acreditar muito no que você faz. E não pode, embora ele buscasse reconhecimento entre os pares, você tem que acreditar muito nessa história. Mas o que eu fui pensando, à medida que a gente está falando disso, né? Pensando um pouco no que Carla e Georgia falaram. O Goethe dizia o seguinte, ele tem uma frase que diz assim, mais ou menos, tá, gente? Não vou lembrar, mas que o Freud cita muito é aquilo que herdaste, apropria da coisa, toma para si, para que seja seu. Ou seja, a forma como cada um que recebeu o Pilates recebeu foi uma. E cada um se apropria. Vocês são 3, 4 pessoas, não tem? 6, 5 pessoas que, de alguma forma, se apropriaram daquilo do seu jeito. Isso é o que sustenta o trabalho da gente, eu acho. Tomar para si o que herdou. Se você ficar numa repetição, ou melhor, numa iteração, numa coisa de sempre voltar para o mesmo ponto, a roda não gira. Vocês acabaram de falar, vocês estavam contando lá da questão da oposição. A oposição implica uma diferença. Implica, não é sinônimo. Mas tem que dizer, essa coisa precisa do diferente para a gente dar conta. E uma outra coisa que eu acho importante, lá atrás, que eu não falei, que também me lembrou, acho que a partir da fala da Georgia, foi o seguinte, quando a gente fala do contemporâneo, né? Você falou do clássico e depois você falou da questão do contemporâneo. Lembrei de um outro cara que chama Agamben, que é um filósofo italiano contemporâneo, por sinal. E o Agamben fala uma coisa que eu também não vou saber falar literalmente, eu me apropriei do que ele falou, estou falando para vocês, portanto, né, com essa ressalva aí. O Agamben fala o seguinte, que contemporâneo não é aquele que está nas luzes, é aquele que sabe enxergar da sombra. E eu acho que isso que vocês estão fazendo é um pouquinho enxergar da sombra, por isso que não tem 500 pessoas aqui assistindo a gente. Porque nós estamos na sombra. E falar em sombra hoje fica parecendo, cara, você está fora. Vamos lá, olha isso que a gente está falando. Eu tenho muita dificuldade de falar nesse tipo de meio aqui, porque eu fico me vendo. É muito eu. O tempo inteiro eu me vendo, então eu fico entre querer me apagar aqui, só conversar com vocês, e de repente eu vou e fixo o olhar em mim mesmo. Isso responde um pouquinho da resposta da Leonora. Quem a gente vai ser? A gente passou por uma outra constituição, fomos sendo constituídos sem isso aqui. Tem uma galera mais jovem, a idade do meu filho tem 18 anos mais novo, ele se constituiu com um telefone. Isso, e eu não vou mudar isso. Eu não dou conta de brigar, porque senão a gente vai ficar um monte de velho gagá conversando aqui. Mas no meu tempo, era muito melhor, que os meninos respeitavam os pais, não sei o quê. Os alunos entendiam o que a gente queria dizer. Daqui a pouco a gente é gagá. E é fácil para a gente entrar nessa história. Então, assim,
Se isso faz parte, literalmente, esse formato faz parte, da gente faz. Agora, o que a gente tem que saber, e aí a angústia, né? A angústia está um tanto nisso também. Como é que eu faço essa transmissão? Se alguém da banda de lá não quer escutar, você não vai transmitir entrando no estádio, falando, galera, vamos falar do Pilates, porque senão acho eu que o aspecto transgressivo que o Adriano está falando não vai comparecer. Quem enche estádio é líder religioso, fundamentalista, de verdade, assim, eu tranquilo, falo isso numa boa, ou uma seita, ou um time de futebol que você está ali disposto a romper determinados marcos civilizatórios para estar ali, depois você sai, você se civiliza outra vez, né? Não é essa a praia. Então, talvez a gente tenha que pensar um tanto nisso. E, nossa, gente, estou falando demais, vocês me desculpem, mas é que vocês estão me fazendo pensar em tanta coisa. Jorge falou da solidão, Carla, eu acho que em algum momento, Adriano também, né? Jorge falou, nossa, me sinto meio sozinho, não sei o quê. Eu acho que a gente não tem que entrar numa angústia existencial, que nem às vezes a gente caricatura com esse trem, por exemplo, de psicanálise, porque é o sofrimento. Parada não é essa. Parada é poder descobrir, pera lá, quem são meus pares? Eu não acredito em nenhuma construção criativa se não for coletiva. E isso que vocês estão fazendo é um coletivo. Fundamental, assim, que a gente possa pensar na saída da solidão, ainda que a gente tenha algo que nos constitui, que é um pouco isso, mas eu penso numa saída criativa por essa via. E só para terminar, eu não sei mais onde eu anotei o quê, mas já esqueci aqui, pronto, era aqui. A maior transgressão foi o que o Adriano falou. A maior transgressão, para mim, é apostar no 1 a 1 hoje. Não existe transgressão maior do que você ir na essência do que é a subjetividade de um encontro da Georgia com a aluna dela, da Carla com seu aluno, do Adriano com seus corpos, ao qual eu também já experimentei. E você sabe que eu tenho poucas experiências do Pilates, uma delas foi na minha gestação, na primeira gestação minha, 26 anos atrás, na verdade. Eu tinha cada insight. Meu Deus, o que é isso? Eu tenho insights, mas, nossa, insights meus, do meu limite, da minha relação, que a gente chama de transferencial com a professora, de quem eu tinha que confiar, no crânio sacral do Adriano, que eu falo, eu confio, como um bebê confia numa mãe, ou eu entrego minha cabeça aqui, quem vai me contorcer aqui? Quer dizer, a gente não tem outra saída que não seja essa. Então, enfim, para mim, a grande transgressão é 1 a 1. É eu encarar e sustentar coletivamente 1 a 1. Bom, eu acho que eu falei demais, desculpem. Vou estar aqui com vocês mais uns 10 minutos aqui. Falou nada, muito interessante. Meninas, eu vou inverter, vou colocar, às vezes a gente fecha com a Marcela só para a gente pensar nisso. Eu acho que eu estava lendo uma tese, e aí uma coisa interessante que apareceu, até a Carlinha vai saber falar mais sobre isso, eu acho, é do pessoal da Alexander, da técnica de Alexander. A Carla é formada nessa técnica, né, Carla? E às vezes ela fala mais depois sobre isso. Mas olha, eles têm, que eu acho que pode ser um caminho, eu acho que a gente tem que, a gente se tocou, né, e se colocou nesse lugar dessa discussão tão fundamental, mas das sombras, de uma coisa que, né, mexe, remexe, e é o caminho que a gente acredita ser interessante. Então, por exemplo, na técnica de Alexander, eles criaram um comitê da diversidade. Então, para reconhecer e apoiar os indivíduos, no caso negro, da comunidade,
da técnica de Alexander, que são gravemente subrepresentados como professores e alunos, e outro comitê, Alexander Technique Liberation Project, é para equidade e inclusão. Então, eu queria deixar isso, assim, já nesses finalmentezinhos. Eu acho que a gente tem que criar um projeto de liberação, seja o nome que for. Porque a gente, por exemplo, essas coisas da Marcela, o que a gente levantou, Gel, Carla, eu mesmo, e acredito que se a fala fosse dada também o tempo dela, né, Paula? Paula vai estar num lugar talvez muito semelhante, até a convido depois para falar, Paula. E eu acho que a gente tem que sair com uma proposta que avance. Essa fala já vai ficar nas redes sociais e a gente já tem essa fala para passar para quem a gente quiser, mesmo que, né, doa, mas a gente tem que se fortalecer para avançar. Nesse sentido, a visão da psicanálise é essa na verdade, é a visão da Marcela, baseada em tudo que ela sabe. É fundamental, para iluminar mesmo, para jogar luz em tantas coisas que a gente fica sem ter como sair, buscar. Eu acho que é uma comunidade que está muito bem, a maior parte bem intencionada, apesar das nossas sombras aí, mas a gente esbarra em tanta coisa por falta de diálogo mesmo e falta de assumir esse lugar. Então, é um projeto de liberação que ele seja pequeno, que ele comece com 10 pessoas, 20, 30, 40, e ele vai para onde a gente quiser, mas é um projeto que se assina, que se faz, que se responsabiliza. É mais essa minha fala. Meninas, fiquem à vontade. Já quer falar? Eu vou aqui abrir um espacinho só para falar o quão complexo isso é, porque a minha experiência dentro da formação, eu me formei na técnica Alexander há 24 anos atrás. E eu me formei com um dos primeiros professores que veio da Inglaterra para o Brasil. Fez a sua formação em Londres e voltou para o Brasil. Esteve um pouco aqui, depois ainda voltou para lá e depois veio definitivamente para o Brasil. E nesse lugar onde ele dava aula, lá na escola da Angel Viana, é, os alunos começaram a ter os primeiros contatos com a técnica Alexander. A partir dele só tinha no Brasil ele no Rio e mais um já falecido em São Paulo. E com a experiência dele, com a expertise dele, com tudo que ele também pôde transformar, né, em conhecimento que ele teve, sendo adaptado, vamos dizer aqui, para o Brasil, para a cultura do Brasil, enfim. Ele nunca deixou de ensinar técnica, nunca, mas ele teve essa releitura, ele pôde trazer, né? Ele se assumiu nesse lugar de, de poder fazer essa transmissão do jeito que ele também sentia, mas era a transmissão dos princípios, dos conceitos e tal. E aí ele criou a escola, ele teve tantos alunos que durante na dança a gente sabe como é que isso funciona, né? Os alunos que vão ficando, e aí o deságue desse tempo de experiência foi desenvolver uma escola com um grupo interessado. E ele fez isso. Ele, inclusive, foi um dos fundadores da primeira associação brasileira da técnica Alexander, né? Então, tem esse nome mesmo, Habitat. E aí o tempo foi passando e outros foram chegando, formados lá de fora, mais jovens, formados lá de fora. E começaram a não reconhecer as pessoas formadas aqui por ele. E achar que as pessoas, olha só, as pessoas que estavam sendo formadas aqui por ele não estavam correspondendo, apesar dele ter mandado o currículo, apesar dele ter feito todo o processo de reconhecimento para fazer uma ponte disso aqui no Brasil, junto à Escola de Londres, e ele não teve sucesso nisso. Era uma época onde também era mais difícil fazer isso, né? E aí, gente, ele sofreu aqui uma exclusão. Olha só. E isso para os alunos aqui, que eram alunos deles, e eu me incluo nesse lugar, né, formados por ele, a gente via como um processo tão inclusivo podia estar sofrendo por esses mesmos professores uma exclusão.
Aí depois eles abriram mais tarde uma janela muito pequenininha, assim, para um dos professores, que é o único reconhecido pela Habitat, né, e consequentemente pela associação também fora, internacional, para que ele fizesse vários testes, passasse por vários professores, para saber se aquilo que ele tinha aprendido e como ele estava trabalhando realmente fazia sentido para os professores, avaliadores. E ele foi o único aprovado. Até hoje, ele é o único aprovado, porque logo depois que isso aconteceu, sabe o que a associação fez? Parou de fazer esse reconhecimento. Então, hoje tem uma escola de formação em São Paulo, né, que é bem recente, mas que então eu também faço parte, né, só para completar, desse lugar dos excluídos dentro da técnica Alexander. Ele saiu dessa associação, né, ele foi colocado de lado mesmo. Então, ele hoje também, né, é uma pessoa que está com 80 anos, o cara que foi um dos primeiros, né, aqui no Brasil, os 2 primeiros. E aí é interessante, né, ver, assim, como a Adriana trouxe, esse movimento de inclusão. Eu acho, sinceramente, que o movimento está aí, né? O que se pensou ontem está sendo atualizado com o que se pensa hoje, certamente com o que vai se pensar amanhã. Então, não é porque isso aconteceu aqui que, né, aconteceu e eu sou prova disso, né? Passei e vivemos isso. Dentro disso que você está falando, que hoje já está fazendo um lugar de inclusão, né? Mesmo que fora do Brasil, né? Mas que também vai se espraiando. Mas, assim, então não é porque aconteceu naquele tempo que vai sempre ser uma característica. Eu acho maravilhoso, mas, assim, eu pude viver essa segregação dentro do mesmo princípio que é impossível se pensar. Assim, como é que isso aconteceu dentro de uma formação alexandrina? Porque o Alexander, como Pilates, escreveu livros dizendo: se você fizer o que eu fiz, e fui um autodidata, assim como Pilates, você vai conseguir esses resultados. O próprio criador do método, assim como o Joseph, o Alexander falou a mesma coisa. Se você fizer isso que está aqui, ó, descrito no meu livro, você vai conseguir os resultados. O difícil é quem faça. A gente sabe. O difícil é quem faça por conta própria, mesmo com a ajuda dos professores, aquilo que está descrito. Tanto é que, exatamente por isso, eles foram grandes criadores, né? Eles foram pessoas que, né, impulsionaram, tiveram essa força de persistência e de curiosidade que os levou a esse lugar. Então, é só para dizer que tem muitos desafios aí, né? Tem muitos desafios aí. Então, assim, quando a gente também encontra com o coletivo, né, Marcela, a gente vai descobrindo novos resultados daquilo que são os encontros, né? Então, esses resultados que estão no campo da imprevisibilidade, né, totalmente imprevisíveis, porque é isso, depende daquilo que surge desse encontro. A gente vai, então, lidando com outros e outros desafios. E a gente se move, inclusive, pelo desconforto, né? Assim, e aquela frase maravilhosa, né? Aquele ditado, né? Assim, os incomodados que se mudem. Se você senta num lugar, senta num espeto, senta num negócio, aquilo incomodou, então faz você trocar o seu lugar. Porque se você senta num sofá quentinho, gostosinho, é ali mesmo que você vai ficar. Então, assim, são os desconfortos que impulsionam a gente para outros lugares, né? E é isso aí que a gente vai, assim, atravessando. Entendo que esse lugar de provocação é um lugar de atravessamento, que também vamos aqui com as nossas posições sustentando. Obrigado, Carlinha. Gente, só lembrando, a Marcela tem que sair imediatamente. Gel, faz uma fala, se você quiser, e Marcela fecha? Pode O que ser? deixa a Vai Georgia fechar. falar, eu fecho O e o que eu ia falar é uma coisa muito breve, assim. Tudo que eu compartilhei aqui com vocês vai muito da minha experiência com instrutores
porque eu sou uma treinadora também de instrutores, eu não lido com o público final, com o cliente, mas eu não sei até onde tudo isso atinge diretamente o nosso cliente, se ele quer realmente saber o que é clássico, o que é contemporâneo, se ele se sente angustiado, se ele não se sente. Eu não tenho essa experiência, então era só para lançar um pouco isso aqui, tá? Obrigado, obrigado. E aí, Marcelinha, fecha. Vou ter tempo de fazer uma frase ainda, Marcela. Por que que o corpo tem que sofrer tanto? Tudo no corpo, essas práticas corporais, o sofrimento, né? Então, apagar o outro, questionar, violentar, bater, matar, é só isso. Marcelinha, à vontade, é uma pena você ir, mas muito obrigado já. Você tem que ir mesmo. É só me convidar, eu vou. Ó, eu queria só... não sei se eu consigo ser sintética, mas eu vou tentar ser respeitosa nessa minha saída de uma casa que eu fui tão bem recebida. Eu acho que o tema mais caro que a gente está dizendo agora é o tema da transmissão, que não é a mesma coisa que ensinar. A transmissão, ela implica um um troço assim, que não é papuf, é um trans. Tem um meio do caminho, na missão de vocês, de transitar entre o saber de vocês e o desejo do outro do que ele quer saber. Então, eu diria agora, assim, são ideias, assim, a gente só vai lançando. Vocês são professores também, instrutores, professores, transmissores, eu acho. Eu acho que vale a pena escutar os jovens. Mas, assim, quando eu falo escutar, é escutar no sentido... no sentido de, curiosamente, entender onde é que eles estão se sentando. Qual que é a lógica que eles estão... Em qual lógica que eles estão... Que a gente vê muito na superficialidade e na nossa arrogância e veieira de adultos, a gente fica papuf carimbando a galera. Como eu tenho a possibilidade... E eu faço isso, sou mãe, já tive adolescente recentemente, papuf, bateu, levou, porque eu sei, não sei o quê. Como eu tenho oportunidade de ocupar um outro lugar como analista, de também atender adolescentes, é o momento que eu falo que eu arejo, que eu sei o que está rolando, não no sentido de tendência ou TikTok, não. É por onde que eles estão se assentando. Então, eu diria que, ao invés da gente falar assim, galera, vocês não sabem, ninguém falou isso, tá, gente? Estou sendo bem grossa na minha forma de falar, mas, assim, grosseira, talvez, mas eu diria assim, deixa eu escutar vocês, vamos para uma roda aqui com vocês, o que vocês pensam? A gente aqui lançou uma fala, só alguém, eu acho que foi Carla que falou da questão do mercado. O que é mercado para eles hoje? O que é mercadoria para eles hoje? Sei, eu escutaria. Qual que é a parada? Qual que é o barato? Qual é o tempo deles? Vocês estão num lugar privilegiado e com a faca e o queijo na mão. Então, eu acho que eu sairia, escutaria também o jovem um pouquinho na posição do que eles têm para dizer para a gente sobre o mundo, para a gente falar, beleza, então tá bom, isso sim. Agora, sem sair, no entanto, do lugar de alguém que tem experiência. Vocês têm experiência e não só vivência. A experiência difere da vivência na medida em que, quando você vive, você tem que fazer alguma coisa com o que você viveu. Isso chama experiência. Vocês têm. E por questões de geracionalidade, de tempo, de assimetria de gerações, eles ainda não têm. Então, escutar um jovem, só pensando assim, em caminhos, depois vocês pensam, mas escutar um jovem
entendendo do lugar de vocês de experiência, mas abrindo uma escuta curiosa, jovem, uma escuta jovem. Para aqueles meninos, eu acho que vai fazendo uma diferença. E outra coisa, quando Carla está contando a experiência dela, do método Alexander, né? É curioso ver como repete, ver como a gente está contando de uma história que vai se repetindo. A exclusão. O Lacan teve, ó, o Freud foi excluído, o Lacan foi excluído. Ele escreveu um livro chamado, um capítulo, uma das maiores produções do Lacan. Ele escreveu quando ele foi, aspas, excomungado. Ele usa essa expressão. Ele foi excomungado da maior associação de psicanálise que o Freud criou, porque ele estava fazendo coisa muito diferente. Isso aí não é psicanálise, não. Isso é o homem tá doido, tá pirando e tal. E uma riqueza da produção dele foi exatamente a partir da excomunhão. E aí repete a coisa depois do Lacan, os fiotes dele fizeram a mesma coisa, e por aí vai. Mas falando de corpo e violência, Adriano, só para a gente fechar, corpo é eros. Não tem um trabalho no corpo que não seja, aí respondendo a questão da Leonora, como é que a gente vai se constituindo, pensando em movimento, por que uma criança anda? Por que um bebezinho resolve fazer isso aqui? Porque o pai está assim. Vem! E tem alguém que está fazendo eros, o pai está com água na boca para ver o menino andar. Se não tiver, vem! Ele não anda. Não anda. Isso é constitutivo, é o desejo do outro que faz o movimento. Ele tem o equipamento lá, sei lá, muscular, neuroanatômico, sei lá o que, está tudo pronto. Mas se não fizer um up, a coisa não vem. Então, é eros, né? Não é nesse sentido caricato que as pessoas falam da psicanálise. É eros, é vida. Então, talvez valha a pena observar, escutar o que é eros nessa galera que está dizendo aí, o que é eros em cada um de nós. O que me move? Qual é meu desejo? E só para terminar, esse grupo de pessoas que eu vou agora voltar para a reunião, é um grupo de pessoas que falava exatamente o que a Jorge falava. Nossa, eu estava sozinha no meu CAPS infantil. Poxa, eu estava sozinha no meu trabalho com a prefeitura de crianças. Eu estava sozinha na escola. É um monte de gente que estava sozinha. E começou um trabalho muito pequenininho. Eu fui na primeira reunião quando esse grupo se uniu, foi lá em Porto Alegre. Eram 60 pessoas, hoje tem mais de 400, sozinhas. No universo que essa abordagem que eu trabalho não é hegemônica, comportamentalista é hegemônica, né? É o mundo. Eu não preciso mais que isso, não. É gente para a gente poder se apoiar, para a gente poder falar das angústias juntos, para a gente sair dessa bolha narcísica de eu tenho que ser lindo, maravilhoso, sucesso, mercado, dinheiro, não sei o quê. Aí, galera, não, para alguma coisa de gente que pensa, faz e se interessa. Então, diria para vocês assim, não se violentem. Amem-se nesse sentido, é eros, é vida. Então, é isso. Eu agradeço demais a escuta, agradeço o que eu escutei de vocês. Estou aqui porque precisar, amei conhecê-los. Desculpa ter que sair, mas eu tenho que voltar lá para a minha missão. Eu vou precisar. Fundamental. Fundamental. Muito obrigado, querida. Um beijo, assim, isso é super histórico para a gente. E esses motivos, essa luz que você jogou é muito interessante. Muito obrigado, bem-vinda sempre, viu, Marcela? Obrigada, Marcela. Adoramos, volte sempre. Convidaremos Obrigada. muitas vezes. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Brasil. Beijos. Tchau. Muito bom, muito bom. Olha, meninas, a gente tinha uma parte prática e a gente vai fazer essa parte prática agora, depois de 1h20 de live. A Paula veio para a parte prática, ou a gente para e faz uma outra prática. O que vocês acham? Tá ficando longo, né? Na realidade é porque eu tinha feito minha programação aqui de horário, eu não vou poder ficar muito aqui. É Que isso que mesmo. tal a gente passar para um outro dia, né? Gente, eu Vamos. adorei. Eu adorei. Eu já Paula, fiquei viajando aqui, a gente já é com fazendo
esses encontros assim, Coisa a cada boa, 15 né? dias, até de repente num outro, porque às vezes o sábado que eu tenho visto, eu não sei se é porque Não é a gente bom. o É, sábado eu estou achando que as pessoas agora elas estão buscando ir para um outro lugar, sabe? Tô saindo, né? sim. É porque foi da pandemia. A É gente o ficou formato da muito pandemia. isso. Então, talvez até durante a semana à noite, eu tenho visto que alguns grupos funcionam muito bem assim à noite. Eu Aquele momento A acho. gente de conversou sobre isso, né, Adri? A gente também já É. estava levantando essa bola mesmo. Então, Uhum. agradecer, né? Paula quer falar, se posicionar, fica à É, vontade. Você foi a nossa acho companheira importante aqui. ouvir Paula. E a Finaliza. Ana, que entrou aqui também, né? Ana Entrou a Ana entrou. É, aqui. a Ana está com a câmera fechada. É, a Ana também, claro. Fica à vontade, Eu, Paula, Ana. eu adorei ouvir, porque eu sou uma, desde a da faculdade que eu fiz, eu sou uma pesquisadora do corpo, né? Então, eu venho sempre, tudo que eu estudo, todos os cursos que eu faço, eu sempre trago essa conexão para como que isso pode ser usado no corpo, né? Eu acabei indo para arquitetura, né? Eu brinco que erroneamente, porque não é meu lugar. Agora estou voltando para o corpo, mas na arquitetura eu caí na neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura. E aí que estuda o comportamento. E aí fala muito da parte do cérebro, de como que o cérebro reage, e aí ficava, né, me perguntando, gente, cadê o corpo? Porque ninguém fala do corpo, gente, é tudo corpo, não é só o cérebro. E eu comecei desde então um estudo de como eu faço essa relação, né, desse corpo, que é o corpo artístico, que é o corpo do teatro, que a gente trabalha nas práticas teatrais, em cima do palco, e esse corpo no nosso dia a dia, na nossa casa, que é a coisa da neuroarquitetura, né? Eu venho fazendo estudo, eu estou terminando 2 pós, onde os meus TCCs estão voltados para isso. Num deles eu vou relacionar a cor, né? A cor do design e o corpo, como que isso influencia o nosso corpo e não só a nossa percepção de eu gosto dessa cor ou não. E o resto, como que fica? Então, eu estou fazendo esse estudo e eu achei muito interessante o debate hoje aqui. E eu tenho uma coisa que eu gosto de sobrepor coisas no meu estudo de corpo. Por exemplo, eu gosto do Pilates, eu gosto da técnica Alexander, não que eu conheça nenhum a fundo, mas eu acho que quando a gente cruza essas outras disciplinas que às vezes as pessoas olham e falam, mas isso não tem nada a ver. Eu falo, tem a ver quando você tem um entendimento das coisas, que você consegue criar relação. E aí eu até anotei, agora eu não sei onde que eu anotei um monte de coisa aqui, que é a coisa da releitura, né? Eu acho muito interessante porque eu faço muito isso. Eu vejo, às vezes, a Carla falando, e aí eu pego aquilo que ela falou e eu falo, como que eu posso encaixar isso que a Carla falou, às vezes, numa aula dela, nessa minha releitura do que eu estou trabalhando? Porque não eu não tenho o conhecimento que ela tem da técnica Alexander. Gostaria de me aprofundar? Sim, gostaria. Mas como que eu trago isso que ela falou para isso que eu estou criando, né? Desenvolvendo? E eu achei isso aqui muito interessante, né? Essa coisa de trabalhar, que às vezes a gente acha que está sozinho. Quando eu falo para as pessoas que eu estou fazendo essa releitura, né, da arquitetura, do teatro, da neurociência, porque eu busco o embasamento científico, as pessoas falam, não tem nada a ver. E aí eu falo, aguarde, cena dos próximos capítulos. Então, eu adorei. Eu acho que é tudo sempre muito rico. E aí eu falo que o que a gente aprende na neurociência é que o nosso cérebro ele nunca consegue captar tudo que foi falado, né? A gente sempre perde muita coisa. Então, às vezes, a gente também perde o que foi dito, mas estudos comprovam que a gente não perde o que a gente experimentou no corpo. E tem muito estudo que fala isso. E eu acho que isso é muito interessante de ser explorado com diversas técnicas, porque
como a gente não consegue compreender tudo com o cérebro, mas o nosso corpo ele não esquece. Tanto é que se a gente esquecer uma chave, a gente refaz o caminho corporalmente para lembrar onde a chave estava. Onde estava aquela caneta? Você fala, pera, eu estava nesse quarto, e aí você vai voltando, mas a gente volta com o corpo, porque a mente não dá conta, né? Então, é Que isso. que bacana, Paula, te ouvir, porque realmente é esse lugar de integração, né? E esse lugar também que a Marcela falou tanto de transmissão. A transmissão é isso, né? Você pega coisa e vai trazendo para aquilo e se apropriando disso. Então é tudo que a gente faz, né? E também é tudo que a gente gosta de ensinar dessa forma, porque isso é o grande gerador da autonomia, né? E da apropriação dos saberes. Então, para onde a gente for, é, acreditamos que é assim que a gente pode fazer o melhor, que a gente pode trazer também o melhor da gente é, individualmente e coletivamente, né, e contribuindo. Isso também que você trouxe, que a Marcela trouxe, sobre a fala da Georgia, né, que a gente muitas vezes se sente sozinho, né? Mas é esse lugar de também não estar sozinho, não. A gente não está sozinho, a gente tem muita gente aqui. É só a gente fazer esse match, é só a gente exercitar esses lugares de encontro, né? E para isso, realmente, a gente também tem que provocar, né? Também tem que deixar essa provocação aberta para que as pessoas possam se chegar e de áreas diferentes, né? De áreas diferentes e de lugares diferentes também. Obrigada, querida, pela sua contribuição aqui também. Só uma coisinha, obrigado, Paula. A Ana, ela falou, vou querer conversar com você depois, hein, Paula? Vou te achar. A gente fala umas coisas interessantes que você falou, adorei. A Marcela, ela agradeceu, falou que a noite é melhor e falou assim, adorei a fala da A Marcela. Ana. A Ana, desculpa, Ana. Ela falou, adorei a fala da Marcela sobre tudo ser estímulo, que este ser o que nos impulsiona a agir, né? Então tem essa colocação. Obrigado, Ana. E aí um beijo, né, gente, de agradecimento de novo. E que isso seja uma base para os nossos passos, a gente está à procura disso. Então, essa coisa da Alexandra me chamou bastante a atenção. Não, é um projeto. Então, às vezes, nós que somos acostumados a tantas coisas grandes, né, escolas, Brasil, internacional, talvez um projeto que seja de conversa sobre isso expanda, nos dê esse caminho, né, nos fortaleça. Então, é meu agradecimento de novo, meninas. Muito obrigado. Ah, E só acrescentando aqui, achei bem interessante a sugestão da Marcela de ouvir as pessoas mais jovens, né? Então, uhum. de repente, incluirmos essas, essas pessoas que estão aí novas. Falo agora mesmo dentro do Pilates, né? Mas eu acho que isso é aberto para outras coisas também. O que eu acho que vai ser Uhum. interessante a gente ouvir, né? Mesmo abrir esse campo aí. Foi Sim, ótimo, sim. adorei. Obrigada, Gel. O Cria Corpo sempre está nesse lugar de grande recipiente, né? O maior e melhor recipiente que a gente pode oferecer, mas plástico também, né? Do lugar que vai recebendo, que vai podendo acomodar e que vai também transformando isso num grande laboratório, né? Porque a gente sabe o quanto que esse lugar que a Paula trouxe também sobre as informações que estão todas no corpo, embora a gente nem dê conta de falar ou nem dê conta de codificar conscientemente, né? Mas essa confiança de que esse é o lugar de receber, né? De recipiente mesmo, mais amplo e mais generoso possível, né? Para que a gente possa agregar e não segregar, né? Obrigadão. Beijo, gente. Obrigada, queridos. Obrigada, Beijo, Adri, Léo. Obrigada, tchau, gente. beijo. Léo. Beijo, Paula. Obrigada.